Vitória no derby, o Liverpool consegue vencer o seu grande rival da cidade por 1-0, passa pelo primeiro desafio e agora é acelerar em rumo ao título da Premier League. Mas, será que é motivo da gente ficar preocupado o jogo de ontem ou tá na hora da gente começar a entender em que ponto nós estamos? Preocupação ou entendimento? Vem comigo, vamos falar sobre isso hoje na análise pós-jogo dessa vitória maiúscula do time de Merseyside, o verdadeiro time de Merseyside, que é Red. Salve, caminhantes, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez comigo no Caminhantes. Vamos aqui para falar sobre Liverpool e Everton. 1-0, 30ª rodada da Premier League. O Liverpool consegue a vitória que precisava para recomeçar essa caminhada depois da data FIFA. Aqui embaixo eu te peço, como é de praxe, ativa o sininho, deixa o like e se ainda, por algum motivo absurdo, você não é inscrito, se inscreva no canal e ajude a gente a chegar na nossa meta de 6.000 caminhantes até o final dessa temporada, que é uma temporada que vai finalizar com o maior título da Inglaterra. Então eu espero você aí já se inscrevendo. Vamos falar sobre Liverpool e Everton. 30ª rodada, nós que estamos aqui também retornando o nosso ritmo, né? Aos poucos a gente vai retornando aqui a nosso dia a dia, nosso cotidiano de vídeos. A gente já teve análise de tabela esse mês, a gente já teve pré-jogo, já teve live, agora análise pós-jogo é o que faltava pra gente completar o ciclo aí de tudo que a gente faz aqui no Caminhantes rotineiramente. Daqui a pouco já tá na hora de pré-jogo de Fulham, mas isso a gente já fala daqui a pouco. O Liverpool veio a campo procurando dar uma resposta em vários aspectos. A primeira resposta, e a mais óbvia delas, ele precisava responder à vitória do Arsenal, que havia vencido no dia anterior, justamente o time do Fulham por 2-1, que é o nosso próximo adversário, né? E o Everton é o próximo adversário do Arsenal, na próxima rodada, no final de semana. E o Liverpool precisava de dar essa resposta. O Arsenal havia diminuído para perigosíssimos, e aqui é uma ironia, 9 pontos a diferença do Liverpool, e nós agora respondemos vencendo também e continuamos com os 12 pontos e agora com uma partida a menos. São 24 pontos a serem disputados, 12 pontos de vantagem para o Liverpool. Acho que a cada dia bate mais aí a realidade do time, do torcedor do Arsenal, de que não tem mais volta essa Premier League, né? A outra resposta que o Liverpool precisava dar era em relação ao mês de março, mês muito complicado, mês muito ruim, onde nós tivemos desclassificação com uma partida pífia, onde nós vencemos na França. Não conseguimos vencer um time europeu que deveríamos pelo menos vencê-los em Anfield, que foi no caso do PSG, perdemos nos pênaltis, fomos desclassificados. Perdemos uma final sendo engolidos pelo Newcastle, num jogo que o próprio Slot disse, talvez pela primeira vez eu vi um jogo onde nós merecemos perder, e olha que ele tinha jogado com o PSG na França alguns dias antes, né? Então, até para ele falar isso do Newcastle é porque o jogo foi muito difícil mesmo, e tínhamos enfrentado o Southampton, o lanterna da Premier League, e tínhamos encontrado grandes dificuldades para vencer o lanterna da Premier League em casa. Tem que ser bem dito isso, né? Foi em casa o jogo contra o Southampton e a gente teve muita dificuldade. Saiu perdendo no primeiro tempo, depois vira, engata a linha, acelera uma virada, mas enfim, ainda assim a impressão estava muito ruim em março. E o Liverpool tinha tudo isso para responder nesse jogo de volta, nessa primeira volta aí à Premier League. E ele foi para campo com algumas grandes novidades. O Slot pôs em campo Kelleher no gol, Jones na direita, Konaté, Virgil, Robertson, a linha de zaga, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai, e mais uma vez a aposta em Dias, Jota e Salah. Temos que falar aqui já das grandes questões, né? O Alisson com concussão sofrida na data FIFA, no primeiro jogo da seleção brasileira. Isso me deixou um pouco preocupado, porque foi o primeiro jogo da data FIFA. Ele ficou de fora do segundo jogo da data FIFA, que foi contra a Argentina, aquele baile da Argentina. Ele voltou mais cedo da viagem da América do Sul, esteve em Liverpool e ainda assim ficou de fora por causa do protocolo de concussão. Já é dúvida para o jogo do final de semana. Será que vai o Kelleher? Será que vai o Alisson? Ninguém sabe. Esteve de fora o goleiro brasileiro. Na lateral direita, apesar da volta aos treinos de Conor Bradley, ele não esteve nem no banco. Nem no banco esteve
o lateral do Liverpool, lateral reserva, né? Porque o Arnold, que é o titular, machucado está e nem não passa perto de estar voltando aos campos por agora, apesar dele estar ontem no campo, e eu tenho algumas coisas para falar isso no final do vídeo. Fica até o final do vídeo que você vai ver eu falando uma coisa aqui interessante sobre o Arnold, que envolve o contexto aí da saída dele para o Real Madrid. Mas o Jones foi escolhido. E parecia uma escolha esquisita do slot, mas era uma escolha até óbvia, se você for pensar. A gente precisava de alguém com possibilidades defensivas, com possibilidades de criação, com possibilidades de retenção da bola, com possibilidades de jogo de associação pelo lado direito. O Jones oferece literalmente tudo isso. Aí, não vou aqui entrar na celeuma, tá, gente? O Jones, ele é o cara perfeito para isso. O Jones foi eficiente no que ele se propôs a fazer. Ele não é o novo Cafu, o novo Carlos Alberto Torres, o novo Arnold, o novo quem você queira na lateral direita. Ele não é o melhor lateral direito, ele não virou opção para lateral direita, por mais que a FSG já esteja brilhando os olhos. Opa, não precisamos contratar ninguém para a saída do Arnold, coloca o Jones. Talvez eles já estejam pensando isso, mas o fato é que, como uma improvisação, fazia mais sentido o Jones do que o Konsa. Com o Konsa a gente teria que ficar mais defensivo, talvez apostar numa linha de 3 zagueiros ali na hora da posse de bola com Konaté, Virgil e Konsa, e liberar um Robertson que está deficiente hoje, né? O Robertson tem tem muito coração, coloca muito a raça ali, etc e tal, mas a questão técnica está um pouco abaixo. A gente ainda vai falar sobre isso aqui nesse vídeo ainda, e por mais que ele entenda bem o que é um derby, tenha mostrado ontem mais uma vez o que é um derby, o Andrew Roberts. Então não fazia sentido a gente abrir mão, e abrindo mão do lado direito a gente ficaria muito deficitário de um lado que é muito importante para o Liverpool. Então o Slot colocou o Jones na direita, fez sentido, funcionou, e ele mostrou muitos predicados durante o jogo, defensivos, ofensivos. A gente vai falar mais quando a gente for falar das notas. Mas o jogo começa, o Liverpool já impõe o seu domínio, e isso aqui é uma outra coisa que a gente tem que deixar de praxe, tá, gente? Deixar de praxe não, deixar de verdade, de fato, que aconteceu no jogo. O Liverpool dominou o time do Tottenham. Eu tô lá no final do mês, no jogo contra o Tottenham, querendo levantar a taça já. A cabeça tá desse jeito. O Liverpool dominou o time do Everton absolutamente. Nilo, mas o Everton teve gol anulado, o Everton teve bola na trave, o Beto deu muita dificuldades para o nosso zagueiro. Sim, tudo isso é verdade. Mas isso não quer dizer que o Liverpool não dominou absolutamente o time do Everton durante todo o jogo. Foi um ataque contra a defesa. Absurdo. Se você olha aquela barrinha ali de pressão do SofaScore, é uma coisa absurda, só dá Liverpool o tempo todo. E pressão, e Liverpool dominando. Não foi aquela pressão de bola na trave, defesaça do Pickford aqui ali. Realmente não foi. Mas em termos de domínio territorial, foi absolutamente um domínio do Liverpool durante os 90 minutos. E com isso, uma das coisas que aconteceram, que apareceu para começar a minar as nossas pretensões ali, foi a arbitragem mais uma vez. Porque com 11 minutos de jogo aconteceu esse lance aqui, dessa imagem que eu vou te mostrar. Cuidado, que são imagens fortes. O Tarkowski simplesmente foi com as travas. Ele pega a bola primeiro, que fique claro, que fique muito bem claro. O Tarkowski pega a bola primeiro. Pegar a bola primeiro não desqualifica para um cartão vermelho. Isso tem que ficar claro. Tem gente falando assim, pegou na bola, pode fazer o que quiser. Beleza. Encostei na bola, posso dar um tiro na cabeça do meu adversário, porque eu peguei na bola primeiro. Obviamente não. Não é isso que diz a regra. A regra manda ela avaliar força, velocidade, impacto, entre outras coisas, dentre outros fatores que tem que ser analisado para ver se a força foi desproporcional ou não, se merece ou não um cartão vermelho. E nada disso foi avaliado. Aliás, foi avaliado. Foi avaliado sim. E nesse momento começam as motos. O verão tá chegando aqui na Europa. Daqui a pouco, nós estamos na primavera, daqui a pouco chega o verão. Aí começam as motos a fazer barulhado. Mas o que eu estava dizendo foi avaliado. E eu vou mostrar a imagem de novo para vocês. Olhem onde o juiz está. O juiz está de cara para o lance. A perna do Tarkowski e o joelho do McAllister talvez estão encobrindo a visão do juiz, mas esse lance foi mostrado dessa forma e de uma forma muito clara na TV, na transmissão. O VAR analisou o lance. Quem estava no VAR? Paul Tierney. Ele, o próprio, o de sempre. Se Anthony Taylor é o satanás do Chelsea,
Se o Michael Oliver é o satanás do Manchester United, e isso aqui, você pode não gostar do Anthony Taylor também para o Liverpool, também no Michael Oliver, ainda mais no primeiro clássico que a gente viu isso contra o Everton. O Paul Tierney é a desgraça que atua contra, a entidade que atua contra o Liverpool, cara. É inacreditável o que esse cara faz com o Liverpool. A PGMOL já lançou de novo a notinha reconhecendo que o cartão vermelho deveria ter sido aplicado, que foi mal administrada a situação, o VAR deveria ter chamado o juiz para reanalisar a decisão dele, nada disso foi feito. Depois que eu vi essa foto, eu percebi que o Sam Barrett talvez estivesse encoberto, por mais que, cara, não poderia não ter visto aquilo, porque foi nítido. Mas, acima de tudo, o VAR deveria ter chamado, cara. E o pior de tudo isso, o VAR analisou a jogada. Não é nem que o VAR não chamou, não, o VAR nem chamou, o VAR não quis nem olhar. Gente, o VAR analisou, apareceu a tela do VAR na transmissão dizendo possível cartão vermelho. Foi analisado e o infeliz do Paul Tierney, porque eu me seguro muito aqui, me seguro muito para falar essas coisas, o infeliz do Paul Tierney achou por bem não chamar o árbitro para reanalisar o lance. Um claro erro e que poderia ter mudado os rumos da partida. 11 minutos de jogo. 11 minutos de jogo. E aí como configurou-se essa partida que nós vamos ali de todo jeito tentando, e o Liverpool com as mesmas deficiências de criação, né? O Liverpool com o lado direito pouco efetivo, por falta do jogador da posição pela lateral direita, por falta de no meio campo mais efetivo que fizesse associações ali com o Salah, por falta de um Salah que criasse as suas próprias situações, e do outro lado, do lado esquerdo, as coisas fluindo mais com o Luiz Dias, que chamou muito o protagonismo para o lado dele. No segundo tempo, o Liverpool consegue mais uma vez pressionando, em determinado momento, acha finalmente ali num jogo de associação entre dois jogadores, Luiz Dias e Diogo Jota. O Luiz Dias dá um passe muito bem dado ali, meio que de letra, né, pro Jota, que aí faz o gol no melhor modo Jota possível. Ele rabisca toda a defesa e no meio de vários jogadores do Everton, mais ou menos na altura da linha da marca do pênalti, ele faz um golaço tirando do Pickford. O Slot até fez uma observação na entrevista, dizendo que o Jota tem essa característica de saber bem analisar o retrato do contexto de onde ele está quando ele está finalizando. Ele consegue entender onde os zagueiros estão, onde a bola está, onde o goleiro possivelmente vai cair, qual que é o movimento mais propício para o goleiro fazer, e ele consegue, às vezes fuzilando para dentro do gol com força, mas às vezes ele consegue chutar e a bola nem ser tão forte assim, mas ela entrar no local justo para poder vencer o goleiro. E foi assim que ele fez ontem. Não foi nem tão forte assim, apesar de ter sido um chute bem firme, e ele, depois de rabiscar bem a defesa do Everton, abre o placar e o Liverpool faz 1-0, que o dava a tranquilidade necessária para levar até o final da partida. Foi um Deus nos acuda depois disso, tá? Eu não vou negar para vocês, não. Como torcedor, se você acompanhar a live, por isso que é muito legal a gente ter a live e a gente ter a análise pós-jogo, em momentos separados. Por quê? Eu fui rever, cara. Eu fui rever grande parte do jogo. E a minha percepção com esse zoom out... Por que eu falo zoom out? Zoom out é quando você abre o zoom e fica mais longe do objetivo. E quando nós estamos vendo o jogo, a gente está totalmente imerso na situação da partida. Depois, sabendo o resultado, sabendo que o Liverpool conseguiu o objetivo e você não tem aquela ansiedade palpitando no seu coração, que quer o gol, quer o jogo, etc. O jogo do Liverpool foi muito mais tranquilo do que pareceu quando nós estávamos ali imersos. Ok, nós tivemos a nossa zaga sendo engolida por diversas vezes pelo Beto. Nós tivemos o nosso meio campo às vezes inoperante em determinados momentos, mas a gente literalmente dominou o Everton o tempo todo. E no finalzinho ali teve aquele momento ali que o Everton foi pra cima com tudo, teve vários escanteios em sequência, o Keller ressalva no último momento ali e tal, uma bola que sofre uma falta e acaba o jogo. Mas é um jogo muito mais emocional pro torcedor do que uma capacidade de analisar na hora do jogo. A gente está muito envolvido. E isso me traz a grande questão para um jogo como esse do Everton. Era um jogo para ganhar, não era um jogo para jogar bem. E a gente foi lá e ganhou.
Por mais que talvez a gente ache que não jogou tão bem, que a gente não fez as associações necessárias, que a gente não colocou o time do Everton na roda, que a gente não furou a defesa deles, a linha de 6 que às vezes eles colocavam, por mais que tudo isso seja verdade também, mas o que a gente precisava ontem era de ganhar, cara. A gente não precisa, o Liverpool não precisa mais de jogar bem, o que o Liverpool tinha aqui para jogar bem, ele já jogou. A minha preocupação com jogar bem está em outro momento e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ainda nesse vídeo, segura aí. Mas o Liverpool precisava de ganhar. E ganhou. E ganhou. Lembrando que das 5 partidas desse mês, essa era fatalmente a mais difícil, tá? Everton era a mais difícil. Ah, mas vamos enfrentar o Tottenham. Essa era a mais difícil. Jogo com o Everton, o buraco é sempre mais embaixo. E voltando de data FIFA, de tudo aquilo que eu já coloquei de contexto de março e etc., com o jogo de fevereiro, que foi aquele caos, aquela polêmica toda, esse jogo de hoje, esse jogo contra o Everton, era o mais difícil. A outra coisa que a gente tem para dizer, o próximo jogo será o segundo mais difícil. O jogo contra o Fulham, fora de casa, é uma carne de pescoço absurda. Eles vêm de ter sido eliminados da FA Cup e agora vão aí e perderam para o Arsenal nessa rodada. Então eles precisam se recuperar para tentar, talvez, alcançar alguma competição europeia. Uma conference, alguma coisa assim, eles ainda têm esperança. Então eles vão vir com tudo, jogando em casa. Jogo difícil, principalmente porque a gente provavelmente vai ter o domínio, mas a gente não pode oferecer chances para eles no contra-ataque ou etc. Depois aí a gente precisa passar pelo segundo desafio. Se a gente passar pelo segundo desafio, não é que é favas contadas, mas o West Ham em casa, Leicester fora, já é mais tranquilo. E se a gente consegue essas 4 vitórias, meu amigo, quem tem a responsabilidade é o outro time, que vai estar enfrentando o Real Madrid nesse meio tempo. E aí com mais lesões ainda, né? Parece que o Gabriel, o Magalhães, parece que teve algum tipo de lesão também, enfim, mas o Saka tá voltando. Então, eles têm os problemas deles para resolver e parte dos problemas deles é não falhar na caminhada da Premier League. Se a gente fizer a nossa parte igual a gente fez, a gente tem agora o Fulham, se a gente consegue vencer o Fulham, meu amigo, a pressão tá toda do lado deles e eles que se virem para conseguir vencer tudo que eles têm pela frente. Vamos ao melhor da partida? Vamos ao melhor da partida aqui. O melhor da partida, não sei se todo mundo vai concordar comigo. Eu vi algumas pessoas falando que sim, mas eu acho que não sei se é unanimidade. Para mim, Lúcio Dias foi o melhor da partida. Não é que fez uma partida memorável, foi o melhor do mundo. Meu Deus, vou fazer um quadro aqui com uma foto dele na partida, porque foi a melhor partida de todos os tempos de um colombiano na Premier League. Nada disso. Mas ele é o cara que tentava. Ele é o cara que foi a válvula de escape da gente por muito tempo. Assim, aquela história que a gente tem que dizer, né? Ele cai nos problemas de pouca efetividade, né? Nos seus momentos. Ele pega a bola ali, corta pra dentro, e aí tenta alguma coisa. Teve um cruzamento que ele achou o Salah, e o Salah cabeceou. O Pickford estava bem posicionado e conseguiu a defesa. Mas enfim, ele é o cara que tentou, cara. É o cara que não se omite de forma alguma em momento nenhum. E ele é aquele negócio, quando ele teve espaço, ele gerou perigo. O que mostra que esse tipo de jogo, o jogo contra a linha baixa, contra o time que só quer ficar lá atrás, que não quer fazer nada além de se defender, talvez não seja o jogo para o Luiz Dias. E ainda assim ele foi a maior válvula de escape que a gente teve. Mas no momento que a gente teve poucos contra-ataques que a gente teve, ele chegou lá na frente com velocidade, com rapidez, driblou para a linha de fundo, driblou para trás. Cara, existe futebol no Luiz Dias e a gente precisa de achar qual que é a melhor forma de utilizá-lo. Talvez não contra a defesa de linha baixa, talvez não nesse momento. Sem contar que, além de todo esse impacto que eu já disse que ele teve no ataque, impacto na defesa também. Ele recuperou várias bolas, venceu vários duelos pelo chão, conseguiu várias pressão do perde e pressiona, vários desafogos. Tem um momento ali que chega 2 caras perto dele, ele vai, domina a bola, passa de um pé para o outro e sai assim como se fosse tranquilo pro meio de campo, como se nada tivesse acontecendo. Então sim, dentre os que estavam ali, inclusive dentro do nosso ataque, ele foi o melhor da linha de ataque, muito, muito facilmente. Então, para mim, o Luiz Dias pode ter sido, como eu disse, num jogo onde nós não se destacamos tanto, não nos destacamos tanto como performance, a performance do Luiz Dias merece ser reconhecida como a melhor em campo, ao meu ver. Coloque aqui para mim o seu melhor em campo e vamos às notas. Notas agora para o time todo. Kelleher, nota 8, muito bem, apesar do gol anulado ali, né? No lance do gol anulado, ele toma a bola debaixo das pernas, que é até meio que vergonhoso, mas fora isso, ainda mais que o gol estava anulado, ele esteve muito bem. E olha só, muita gente está esquecendo do grande mérito do Kelleher em fechar o ângulo, em diminuir o ângulo que fez o Beto tirar tanto a bola do Kelleher e a bola foi na trave. O goleiro tem participação naquilo ali.
não é só não é só o demérito do atacante não, tá? Então o Keller vai no momento certo, avança no momento certo, da forma correta, fecha o ângulo muito bem e obriga o Beto a tirar tanto dele que o Beto acaba mandando a bola na trave. O Keller muito bem. No final do jogo, ele vai lá, tira uma bola que estava muito perigosa ali de alguém mandar para dentro no escanteio, ele sofre a falta, ele comanda o time lá atrás, saindo facilmente de pressão, com a bola nos pés, rodando a bola, ajudando, sendo mais um desafogo para os zagueiros, saindo pelo meio, saindo pelas laterais. Então o Keller mostrando mais uma vez e sendo chamado de última hora, né? Porque aquela história complicada. É o segundo melhor goleiro do mundo. E o problema é que ele é reserva de um dos melhores goleiros da face da terra também, porque o que o Alisson fez, por exemplo, no mês passado, é coisa de louco, né? É coisa de louco. E aí não tem nem como justificar alguma coisa com relação ao Keller. O Jones, nota 8 também, marcando de forma excelente. Gostei muito da marcação do Jones, apoiando e invertendo como meia em alguns momentos. Poucos momentos ele invertia como meia, mas no começo do jogo, o Gravenberch caía pelo lado direito para cobrir ali o que seria a posição defensiva de um lateral direito, e ele avançava para ser lá da linha de 5 lá na frente. A gente começava a jogar tipo num 4-1-5, e ficava ele lá, ele, o Szoboszlai, o Jota, o Salah e o Dias, todo mundo lá na frente, até para tentar abrir um pouco a defesa do Everton, né? Depois ele começou a jogar realmente mais como lateral, o Slot faz uma mudança, e aí muda um pouquinho essa característica, até para criar mais associações, até que não foi tão associativo com o Salah, não, uma coisa ou outra sim, mas não tanto, mas gostei dele marcando. Inclusive ele salva o Liverpool em um cruzamento já no segundo tempo, onde a bola vai sobrando para dois caras do Everton que estão entrando nas costas dele assim, e que lembrou vários e vários lances onde a gente tomou gol com o Arnold daquele jeito. A bola sobrando para os caras que estavam entrando para as costas dele e ele fazendo o gol, cruzando para dentro da área, e aí sim saindo o gol. E o Jones vai lá e num lance difícil, a bola tá vindo assim, ele pega e manda para trás assim, o gol tá ali, né, ele tá correndo de costas pro lado do próprio gol e vai chutar a bola para trás e consegue tirar numa bola muito difícil. Então, nota 8 para Curtis Jones. Nota 6 para a nossa dupla de zaga. Tanto o Konaté quanto o Van Dijk engolidos e perdidos no primeiro tempo. Foi quase que humilhante. O Van Dijk toma um drible do Beto que é humilhante. O Konaté tomando kick da bola, o drible de kick da bola. A bola vai vindo assim, ele acha que a bola quica, passa por cima dele, ele já não sabe onde ela tá mais. E, meu Deus do céu, pareceu desesperador em determinado momento. Depois eles se acalmam, ficam mais tranquilos. O Konaté mostrou muito uma diferença de marcação. No segundo tempo, ele procurava mais o corpo do Beto, lá ele, né? Quando a bola vinha, ele não ia tanto marcando a bola e tirando os espaços do Beto com a bola, porque fatalmente o Beto sempre arranjava um jeito de tomar a frente. No segundo tempo, não. Ele se apoiava no corpo do Beto para não deixar o Beto tomar a frente das coisas. Então, a bola tá indo, deixa a bola aí. Eu vou segurar você aqui no jogo de corpo para você não ter condições de chegar na bola. Isso foi uma mudança de abordagem muito interessante do Konaté no segundo tempo, e pode ter sido alguma conversa ali com a comissão técnica que fez isso. Agora, a nota baixa para eles também, porque a gente teve 1 zilhão de escanteios e a gente não consegue fazer gol de escanteio. E não é culpa do McAllister não, tá? Não é culpa do McAllister. Nossos zagueiros parecem que não conseguem se movimentar, se colocar em posição tranquila, não conseguem fazer um joguinho ali onde um faz bloqueio e o outro sai para cabecear, ou vice-versa. 1 trilhão, já aumentei de zilhão para trilhão, 1 trilhão de escanteios, e os dois não foram efetivos quase que hora nenhuma para tentar uma bola que obrigasse o goleiro a fazer uma defesa, um gol, uma bola na trave, alguma coisa assim, ou uma escorada para alguém poder fazer um gol. Estranho. Nota baixa para eles também por isso. Nota 7 para Robertson, que, cara, eu não entendi o tanto de críticas que fizeram ao Robertson durante a nossa live. Eu tava observando assim, falando assim, cara, por que estão crucificando tanto o Robertson? Ok, não é o Robertson do Klopp, gente. Eu concordo com isso, não é o Robertson do Klopp mais. Ontem ele tentava se associar com o Luiz Dias, parecia que um não entendia o outro, né? Em determinados momentos um passava, o outro não passava, o outro passava de cá não via, não sei o que, aí voltava, ficava um negócio meio truncado assim, mas sentiu o jogo da maneira boa, de absorver a atmosfera do jogo, não arregou para intimidações do time adversário, precisou intimidar, intimidou, precisou deixar a perna ali, aquela perninha boba que fica ali um pouco depois para dar uma cutucada no adversário e falar assim, aqui não, meu amigo, aqui você tá em Anfield, você não tá no Goodson Park. Fez também. A hora que o juiz veio cobrar, ele fez de bobo, vê que não era com ele, ou seja, não caiu na pilha, e não vi grandes entregadas do lado do Robertson. Então, assim, não entendi mesmo. Pra mim, honesto, não foi uma ótima partida. Não, eu tô falando que foi bem. Não, tá aí, ó, 7. 7 é o ok, é o normal.
7, talvez 6 seja o medíocre, 7 seja o ok, honesto. Não fez nada demais, mas também não afundou. E aí o Gravenberch toma um 8, e aqui vem uma questão muito interessante. Porque ele tomou um 8, mas ele não é tão efetivo como o 6 que ele geralmente é. Vocês notaram isso? O Gravenberch pega uma nota alta porque ele foi ontem mais o nosso 8, foi mais o cara, ele fez mais a do Szoboszlai do que a dele. Ele não foi aquele cara que fazia a construção desde lá de trás, até porque num jogo onde a gente está pressionando e jogando 100%, quase que 100% do tempo dentro do campo do adversário, é esperado que o nosso volante não seja o armador. Quem armava o jogo era Van Dijk e Konaté lá de trás. Rodando a bola pro Dias, rodando a bola pro Salah, pros laterais, etc. O Gravenberch ficava enfiado mais lá na intermediária de ataque. Então ele fazia muitas do Szoboszlai de fazer associações, tabelas, giros, pegava a bola para aqui, chamava a marcação, abria para achar um buraco ali para mandar a bola nos atacantes, voltava e tal. Então, não tanto como 6, como posição 6, como volante, mas como 8, como esse meia. Então, 8 pro Gravenberch, que eu achei que ele foi bem. 8 também pro McAllister, muito porque ele é o motorzinho do time, cara. Falta talvez ele caiu, sentiu a queda um pouco do ritmo de jogo, talvez eu entenda isso. Um pouco, o ritmo de jogo dele foi caindo aos poucos, mas ainda assim ele é o motorzinho do time. Sofreu uma pancada absurda, tomara que não apareça nenhuma lesão de última hora, porque a gente sabe que o corpo esfria, as coisas começam a acontecer, e pode ter, sei lá, Deus me livre, trincado ali o osso do McAllister, porque a pancada foi muito feia, a pancada do Tarkowski. Então, mas o McAllister, motorzinho do time, sempre desafogando, batendo escanteios. Eu acho que um só dos milhões, zilhões, trilhões que ele bateu na primeira trave, o resto tudo batendo muito bem. Então, nota 8 para o McAllister. Ele nota 7 para o Szoboszlai, que ele segue sendo o retrato do time, né? O que importa é o resultado, a performance não é o importante. Mais uma vez, uma performance pobre, né? Mais uma vez, uma performance pobre do Szoboszlai, corre pra caramba, cobre vários espaços do time e tal, mas criativamente ele contribui pouco, né? Criativamente contribui muito pouco o Szoboszlai, então tira aquela ideia de, cara, o que tá acontecendo com o Szoboszlai? Sumido em determinados momentos do jogo, enfiado lá na frente como um centroavante. O Szoboszlai é mais cone do que o Jota. Ele é cone mesmo, ele, a hora que ele fica lá como centroavantão, lá esperando um cruzamento, gente, pelo amor de Deus, o Szoboszlai, sai da área, busca a marcação. Eu falei aqui na live, o Szoboszlai é aquele cara que tinha que ficar carimbando a bola toda hora. A bola tá com o Van Dijk, vem aqui, carimba a bola, volta no Van Dijk de novo, só pra chamar a marcação, cara, só pra chamar a marcação na parte ofensiva, me decepciona. E ele é aquele retrato, como eu disse, do time. Não importa se a apresentação é pobre, o que importa é o resultado, porque correr, se entregar, ele se entrega. Ninguém tá tirando dele o fato de que se entrega e muito. É o que o Slot sempre fala, work hard, né? Trabalho pesado. Mas eu esperava mais do Szoboszlai, principalmente no modo criativo, né? O Dias, eu já disse aqui, eu já falei bastante dele, tentou bastante, válvula de escape, cai nos mesmos problemas, de ser pouco efetivo, né? Mas enfim, no momento onde o time precisa de alguém que busque os 3 pontos, ele acabou sendo a válvula de escape, né? Porque de tanto tentar, uma hora ele conseguiu uma associação com o Jota e conseguiu colocar o Jota em condições de fazer a sua jogada ali e conseguir o gol. Então, por omissão, jamais, né? O Dias, por omissão, jamais. E o Jota mostrou qualquer coisa melhor do que ele vinha sendo. Nota 8 para o Jota, porque ele vinha muito mal, né? Ele vinha muito mal. Ele não chegou a ser um cara impactante no jogo. Teve um chute ali no primeiro tempo, tem uma coisinha aqui, outra ali e tal, não sei o quê. Ele não chega nunca a brilhar os olhos, a parte o gol. Onde no gol ele foi o Jota que a gente conhece. Aquele ali é o Jota, gente, que a gente aprendeu a pedir no time, a chamar de cara inteligente. Aquele ali é o Jota. Associação, voltou, hora que encontra o Dias lá, o Dias está em posição de impedimento, ele vai lá, consegue arrancar um pouquinho mais, a bola pega no zagueiro, volta no Jota, aí o Dias se coloca em posição legal, manda no Dias de calcanhar, aí ele começa a rabisca e manda a bola com categoria, tirando o goleiro, o Pickford cai pro lado contrário. Aquilo ali é o atacante, gente, deslocando o goleiro. Não é simplesmente o goleiro tentando adivinhar. A bola era para ser batida lá, no canto direito do Jota, né? No canto esquerdo do Pickford. Ele vai lá e, manda aqui, desloca totalmente o goleiro do Everton. Então, assim, a parte esse momento, onde que ele finalizou com maestria, etc e tal, foi uma finalização aqui, outra ali e tal, não sei o quê. Sem espaço, ele também não consegue tanto
impactar com movimentações para gerar mais espaços. No pouquinho que tentou, ele conseguiu. Aquele lance, por exemplo, que eu citei do primeiro tempo, que ele chuta a bola por cima, é um lance que ele se movimenta em diagonal e alguém do lado esquerdo, não sei se é o Roberts, não sei se é o Dias, eu não me lembro agora, se é algum meia, encontra ele ali, ele pega a bola, corta para dentro e chuta por cima e quase consegue um lance de perigo. Enfim, o Slot falou uma coisa interessante. Nós perdemos o Jota por 3 ou 4 meses por lesão, mas nós perdemos o verdadeiro Jota por mais de 6 meses, porque ele já voltou, ele já treina bem, mas o jogo não acontecia. E isso é uma mensagem muito interessante do Slot. Gosto dessa mensagem. Essa mensagem foi hoje, numa entrevista que ele deu hoje coletiva para o jogo do Fulham já. Então é interessante ver que ele falou, às vezes para voltar ao ritmo da Premier League você demora muito tempo. E a gente viu isso com o Jota, a gente vê isso com o Jota e a gente já viu isso com outros jogadores. Vamos ver se é sequência de jogos que ele precisa, e se ele estiver disponível fisicamente, ele terá, porque a gente tem aí só jogos para que ele seja o titular agora. O Salah, nota 7, sumido do jogo, talvez o mais prejudicado com aquilo que não é a prioridade do time no momento, né? Jogar bem. O time não está preocupado em jogar bem, o time está preocupado em conseguir os resultados. E por não jogar bem, quem é o mais prejudicado, ao meu ver, é o Salah. Ele não tem gente com quem fazer associações, por mais que eu tenha dito que o Jones foi bem, não é o jogador da posição, então prejudica o modo com que as coisas se desenvolvem do lado direito. Falei aqui do Szoboszlai que está ausente, que está omisso e que atrapalha também com que tudo aconteça do lado direito. Porém, dito tudo isso, isso não quer dizer que o Salah não tenha responsabilidade no pouco impacto dele no jogo. Com o tamanho e a importância que o Salah tem, o Salah até outro dia era tido como o melhor do mundo, ele é o melhor jogador da Premier League nessa temporada, ele é o jogador mais impactante em termos de gols e assistências, tudo bem, tudo isso está colocado em pauta. Com tudo isso, ele deveria criar mais, ele deveria, a gente espera um pouco mais dele, ele teria que tirar um coelho da cartola, ele teria que criar espaços, oportunidades e não ser tão atingido pela ineficiência do modelo do time, da performance do lado direito do time ou qualquer coisa que possa estar atrapalhando ele. Ou seja, coloquei aqui que ele está sendo sim prejudicado, mas ele tinha que fazer alguma coisa a mais, afinal ele é o Salah. Se fosse o Luiz Dias prejudicado, eu falaria assim, beleza, o Luiz Dias está sendo muito prejudicado pelo time, gente. E é o Luiz Dias, ele tem que ter todo um ambiente favorável. Eu falei aqui mais cedo que ele, com o time com espaço, ele rende muito mais. Ele fez jogadas maravilhosas com o pouquinho de espaço que teve, com o pouquinho de vezes que a gente teve espaço. O Salah não. O Salah a gente espera um pouco mais. Poxa, eu entendo que o esquema tá te avacalhando, mas você é o Salah. Arranja alguma coisa diferente aí, você é diferente, não é? Arranja alguma coisa diferente. Se mostre mais pro jogo, se apresente mais pro jogo. Crie você situações onde você consiga aparecer mais. E é isso que o Salah não fez. Nota 7 pro Endo, que, cara, ele é um jogador necessário, né? É um jogador necessário. Pouco se percebe o quanto que o adversário perde força após a entrada do japonês. Pouco se percebe. Já é mais um jogo onde o Endo entra e o jogo acaba. Acaba, porque ele tá ali sempre patrulhando. Acho que seria a melhor forma de descrevê-lo, né? Patrulhando, sempre patrulhando. E a parte que tem aquele bumba meu boi ali do Everton, que tenta de qualquer jeito, o Endo foi mais uma vez que ele entrou e o jogo do Everton foi murchando cada vez mais. E a gente lançou aqui na nossa live a hashtag Protocolo Endo, que o Protocolo Endo seja ativado mais vezes e mais cedo, viu, Slot? Mais cedo, se possível. Nota 6 pro Darwin Núñez, que é aquilo, né? Darwin Núñez tentou, teve um lance com o Pickford que por pouco ele não se machucou, ser literalmente chutado pelo goleiro adversário. Ele foi literalmente chutado pelo Pickford e nesse lance ele tomou cartão amarelo. Imagine você que num lance onde você é chutado pelo goleiro adversário, e gente, não é chutado não, ele tomou um pontapé do Pickford, ele tomou amarelo. Tá? Esse foi o lance do jogo. Mas enfim, a partida, depois no fim da partida ele tem um momento ali onde ele precisava dominar a bola, segurar, faltava poucos segundos, ele vai lá e tenta acelerar e dá um chute. Eu quase morri do coração, falei, Darwin, por que você chutou essa bola? Segura a bola, meu filho. Mas é isso, né? Ele é o caos. Ele é o caos. Dessa vez foi o bastante para não comprometer. Por isso aí levo 6. 6 também pro Gakpo, que entrou sem tanto impacto novamente, né? E aí fica aquela dúvida, tá sem ritmo? Ou ele tá, sei lá, entrou num momento onde o time não procurava mais, o time com esse negócio de não tá jogando tanto bem e já desesperado para vencer as partidas, não dá ao Gakpo a possibilidade de fazer jogadas, de concatenar jogadas. O que tá acontecendo? É meio discrepante quando você vê o tanto que o Luiz Dias aparece e o Gakpo realmente, às vezes, não aparece nada.
Ok, vamos ver ele na hora que ele começar jogando, fez gol na data FIFA, eu esperava que ele voltasse um pouco mais em cima dos cascos nesse jogo, não foi dessa vez. Nota 6 para Cody Gakpo. Nota 7,5 para Arne Slot, que para mim teve acertos na entrada do Jones, teve também, como que eu posso dizer, um acerto no intervalo do jogo, principalmente na questão defensiva. Os zagueiros parece que mostraram um pouquinho de mudança de intervalo em termos de abordagem com relação ao Beto. O ataque também voltou mais dominante, o Liverpool volta mais dominante depois do primeiro tempo. Mas eu dou 7,5 para ele, porque tem algumas outras coisas que me incomodam bastante, como a demora em substituir, etc. Então 7,5 para o Slot. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o Slot daqui a pouco. Eu quero saber quais foram as suas notas, coloca aqui embaixo. E se você concorda comigo, se você discorda, como que você colocaria, manda aí pra gente as suas notas, tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês agora, continuar um pouquinho, eu vou falar do Arne Slot. Antes da gente falar sobre tabela, etc e tal, o Arne Slot. Cara, parece que, por mais que ele tenha colocado o Jones ali como alternativa, como solução, tem hora que parece que ele tá esperando o time encontrar por si mesmo soluções pro que tá acontecendo dentro do campo. E isso tá me preocupando, sabe? Tá me preocupando, porque o time tá lá e ele não faz nada para que o time melhore. Ou pelo menos a gente não vê. E aqui eu quero colocar grandes dúvidas no ar para ver se a gente consegue resolver esse problema. Será que nenhum técnico sabe sair de retranca? Porque os nossos quase nenhum consegue, cara. Os nossos problemas continuam. Algumas alternativas do banco parecem melhores que as que estão em campo. E algumas vezes parece que é mais por golpe de sorte que acontece o que aconteceu com o Jota ontem, do que realmente uma situação onde a gente... o que eu posso dizer? Onde a gente estava planejando com que aquilo aconteça. Não parece que a questão do gol do Jota foi uma coisa planejada. Foi uma coisa tipo assim, meu Deus, vamos insistir. Opa, deu sorte aqui, apareceu essa bola que conseguimos fazer o gol. Parece muito mais isso, sabe? Então isso me deixa assim, com uma pulga atrás da orelha. Porque o Slot hoje, gente, ele tá colhendo o que ele plantou no início do campeonato. Que foi um campeonato com um início avassalador, com abrindo boas distâncias, sendo muito, muito estável, fazendo grande saldo de gols, o que dá ele uma segurança, e tudo isso ele plantou e agora ele colhe, porque nesse momento de oscilação ele pode simplesmente jogar por 1-0, pelos 3 pontos, e olha só, quando a gente começa a olhar para trás, a gente não teve performance dominante de placar, né? Era 2-0, 2-1, 3-1, não sei o quê, poucos 4-0, 5-0, né? Então mas ele tá colhendo o que ele plantou. Plantou ali, boa performance, bom início de campeonato, e agora ele tá literalmente administrando. O que não tira da minha cabeça ali uma luz amarela indicando como é que vai ser na próxima temporada. Como será? Ele vai conseguir ter alguma coisa, alguma solução para trazer em momentos como esse? Porque às vezes ele não consegue, parece que não tá conseguindo tirar mais do time. Enfim, isso é papo para a próxima temporada, mas que fica aqui registrado. A gente tem que aguardar, porque a gente tem uma Premier League para vencer, isso é o mais importante nesse momento, e por isso eu coloco ela, a tabela, dá uma olhada na tabela, Liverpool com 73 pontos contra 61 do Arsenal, 30 jogos para todo mundo, faltam só 8, o Arsenal pega o Everton na próxima partida, é o primeiro jogo do sábado, que o Slot falou que é meio estranho, né, o Everton jogar na quarta-feira e depois jogar no sábado, o primeiro jogo, mas é porque o Arsenal tem Champions League, por isso foi assim. Não entendi então por que não colocaram o Everton para jogar com o Liverpool na terça-feira, ao invés da quarta, né? Mas é o jogo da televisão, a gente sabe como é que funciona. Já o Liverpool pega o Fulham fora de casa, vamos ao Craven Cottage no domingo para enfrentar o time do Fulham. Vocês adoram, né? Luton Town, Fulham, enfim, outros times que... São esses dois, né? Que a galera mais pede para eu ficar falando o tempo todo. Fico me zoando o jeito de falar. Enfim, esse é o nosso resumão. E uma coisa que eu queria falar aqui, que eu falei que ia falar sobre o Arnold, você ficou até o final, eu vou falar com você aqui. O Arnold comemorou demais no final do jogo ontem. Demais. Cumprimentou quase que um por um dos jogadores que saíam do campo. Tem um vídeo nas redes sociais do Liverpool mostrando isso. Começam a correr os boatos que talvez a repercussão extremamente negativa do possível acerto com o Real Madrid pode ter feito o Arnold mudar de ideia. Será? Será que nós teremos o Arnold anunciando que vai ficar? Minhas fichas ainda estão que ele jogará de branco e não será o nosso segundo uniforme. Vai ser o branco do Real Madrid na próxima temporada. Mas
se ele mudasse. É o que eu disse na live. Ele sai de possível Judas à categoria Gerrard, em termos de ídolo. E olha, não tô falando que ele é tão ídolo quanto o Gerrard, mas ele terá recusado publicamente um Real Madrid que colocou todas as fichas nele e ficado no Liverpool. Isso alça ele a uma categoria de ídolo quase que incontestável e ainda ganhou tudo, enfim. Mas eu ainda aposto que ele vai. O que você acha? Você acha que mudou de ideia? Coloca aqui nos comentários. Desculpa esse vídeo longo, ou então, que bom que fizemos um vídeo longo. Estamos de volta. Daqui a pouco já sai pré-jogo de Liverpool e Fulham. Fica ligado aí nas nossas redes. Já curte, já se inscreve no canal, já deixa o like, ativa o sininho, aquilo tudo que você sabe que é a sua parte para fazer esse vídeo aqui, esse canal continuar crescendo, continuar prosperando, continuar alcançando vários Reds. Hoje na rua, tava aqui, eu fui almoçar, de repente alguém parou, olha, Liverpool Football Club, come stato ieri, come stato? Eu falei, abbiamo vinto il derby, invece qua il derby della Madonnina è stato na Croce, sì, já estão me parando na rua para falar sobre o Liverpool, olha que legal. É assim que é. Um abraço para você, espero você muito em breve. Siga a gente aí nas redes sociais, o WhatsApp. O WhatsApp também, grupo do WhatsApp, Instagram, Twitter. Abraço para a Vitória, que faz um trabalho estupendo, como sempre. Tem coberto o Liverpool por toda essa data FIFA. A Vitória não tirou férias, ao contrário de mim. E muito obrigado a todos os outros colaboradores do Caminhantes. Letícia, Lília, Pedro, Matheus, enfim, todo mundo. Se eu me esquecer de alguém, me perdoe. Todo mundo me ajuda demais e faz isso aqui continuar acontecendo. Amanda, porque como poderíamos esquecer da Amanda, que está com a gente também sempre. Até a próxima. Afinal, aqui, você não caminha sozinho.